Oi, eu sou Eugênio Lima, membro fundador do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos da Frente 3 de Fevereiro e diretor do coletivo Legítima Defesa. Sou DJ, ator MC e diretor. Então, eu entrei em contato com as imagens do Cristiano Júnior na montagem do segundo espetáculo do Legítima Defesa, que é A Missão em Fragmentos, 12 cenas de descolonização em legítima defesa, inspirada na obra A Missão, Lembranças de uma Revolução, do dramaturgo alemão Heiner Müller. A partir desse processo de feitura, a partir de um ensaio, uma das atrizes, a Tatiana Rodrigues Ribeiro, emprestou para mim um livro que era da mãe dela, que era Escravos Brasileiros, ou Escravos do Brasil, uma coisa assim, Escravidão no Brasil, que eram umas fotografias, uma coletânea de fotografias do Cristiano Júnior. E foi a primeira vez que eu entrei em contato com aquelas imagens, passei 3 noites sem dormir, olhando para aquelas imagens e me conectando com a ideia do Cais do Valongo, né? O Valongo como o maior porto da escravidão, da história da humanidade, mais de 1.200.000 pessoas passaram por aquele porto em 70 anos, ele está localizado no Rio de Janeiro, e toda aquela chamada Pequena África, Gamboa, é um grande cemitério, lá onde foram descobertas as ossadas, no cemitério dos Pretos Novos e tudo isso. Toda essa situação me fez a ideia de que era preciso a gente recolocar a humanidade naquelas fotografias. Por quê? Porque o Cristiano Júnior ele agrupou aquelas pessoas para vender elas como tipos. Então você tinha os carregadores, as mucambas, os caras que faziam cesto, e tudo isso agrupando pelas suas funções, mas retirando na própria imagem a humanidade. Uma outra coisa, ele também teatralizava aquelas funções. Ele pegava aquelas pessoas, montava como se fosse para ser lido como uma mucamba, e depois ele vendia aqueles cartões. Ele fazia uma coleção de 100 cartões de visitas para ser vendidas como souvenir para estrangeiros que visitassem o Brasil, que era o único país do mundo onde você poderia comprar um outro ser humano. Então, todo esse contexto também é ajudado pelos textos do livro da Manuela Carneiro da Cunha e também do Muniz Sodré, para poder entender que quando você vê uma fotografia de uma pessoa, a primeira pergunta que você faz é: quem é essa pessoa? Só que no Cristiano Júnior, a pergunta é aquele rosto que estava à procura de um nome. É um rosto que poderia ser um ancestral de qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós, população negra brasileira. A partir daí, a gente construiu um processo que era o seguinte: cada ator, intérprete, atriz, músico, DJ, escolhia uma imagem do Cristiano Júnior e a gente reproduzia esta imagem com o ator, a atriz, o intérprete. Depois disso, a gente trabalhou isso, né, através, e quando eu falo a gente, é o Legítima Defesa e a Cristina Maranhão, que fazia a fotografia e as imagens. E nesse processo de construir a reprodução dessas imagens, ou colocar, cada um escolher qual seria o seu ancestral, por exemplo, já tinha um primeiro processo de reumanização. Então aquilo era uma pessoa, a gente poderia não saber o nome do nosso ancestral, mas aquilo era um dos nossos ancestrais. A gente assumia essa ancestralidade como nossa. Num segundo momento, apareceu a ideia, a partir de um trabalho da Cristina Maranhão, das colagens, de mostrar para além da ancestralidade física uma dimensão mágica, espiritual, que a gente chamou de ancestrais na sua forma divinizada. E aí as colagens foram construídas a partir desses ancestrais divinizados, que faziam o papel durante a peça de serem as nossas guardiãos e guardiãs da encenação como um todo. Esse processo de pesquisa ele foi continuando, então do espetáculo A Missão em Fragmentos, 12 cenas de descolonização em legítima defesa, ele passou para o Rosto à Procura de um Nome, que era um processo onde a gente agudizava, a gente ficcionava essas memórias desses ancestrais. Depois a gente vai com eles em vários pontos históricos até chegar na própria Rua da Quitanda, onde foram produzidas essas imagens lá no Rio de Janeiro. Depois disso, esse material ele é trabalhado uma terceira vez e a gente compõe ele à base do espetáculo do Black Brecht. Então a gente transforma esses
ancestrais divinizados nas testemunhas que vão testemunhar no julgamento do colonizador. E aí no Black Breast, né, o julgamento do homem colonial pelos condenados da terra, né, no Black Breast, se Brecht fosse negro, a parte do julgamento, essas figuras seriam as testemunhas de acusação, digamos assim, do legado do colonizador. Então, esse é o processo de simbiose entre as imagens do Cristiano Júnior, o Coletivo Legítima Defesa e o trabalho da Cristiane Maranhão.